Saudações a todos, aqui é Felipe, médico gestor da equipe de gestão de saúde da TRR, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gravação de um podcast. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma doença chamada fibromialgia. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse diagnóstico, mas hoje a gente vai mergulhar um pouco mais fundo nesse tema, ok? Por que é tão importante falar sobre a fibromialgia? Em primeiro lugar, pessoal, a fibromialgia é a causa mais comum de dor crônica generalizada que afeta os ossos e músculos. Ou seja, os pacientes com esse diagnóstico geralmente relatam uma dor que não está atrelada, isolada em uma região do corpo, e sim espalhada por todo o corpo, de difícil controle, ou seja, não responde tão bem aos diversos tratamentos, e quando outras causas dessas dores foram descartadas. Então, se o paciente não tem, por exemplo, uma dengue, que pode causar essa dor muscular generalizada, a própria COVID, quando se descarta outras prováveis causas dessa dor, a gente vai chegando próximo ao diagnóstico da fibromialgia. E o paciente que recebe o diagnóstico de fibromialgia, com frequência relata associada às queixas de dores, distúrbios do sono, muita dificuldade para dormir, para manter o sono ou para iniciar o sono, queixas de insônia, pode também estar associados a enxaquecas frequentes, síndrome do intestino irritável, alterações do funcionamento do intestino também são muito comuns acompanharem esses pacientes. Então, quando a gente vai aqui desenhando o quadro clínico da população com esse diagnóstico, a gente vai entendendo que é uma doença com várias apresentações, uma doença sistêmica. Por esse motivo, pessoal, o tratamento da fibromialgia sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar envolvida. Então, em primeiro lugar, a fibromialgia é a causa mais comum de dor crônica generalizada nos ossos e músculos. E, em segundo lugar, a importância de falar sobre esse tema. O sistema de saúde precisa estar preparado para o acolhimento desses pacientes. E estar preparado é ter equipes multidisciplinares habilitadas para conduzir essa doença. Então, profissionais médicos, que podem ser neurologistas, ou outras especialidades, dependendo do quadro clínico do paciente, fisioterapeutas, psicólogos, o conviver com a dor traz o transtorno de humor depressivo, ansioso, em função da angústia de não se conseguir uma solução para o controle dessa dor, Então, profissionais de acupuntura também podem auxiliar no tratamento, educadores físicos, como a gente já vai ver mais para frente. Então, veja como é uma apresentação ampla e como necessita de um time amplo aí para os cuidados adequados, A fibromialgia, pessoal, a causa dessa doença, ela ainda é um pouco controversa na literatura. Quando a gente vai estudar o tema, a gente percebe que fatores genéticos, ambientais, sociais, psíquicos, o sofrimento mental tem muita ligação com esse diagnóstico, Todas essas origens estão ligadas, estão sempre envolvidas ali no histórico de saúde desses pacientes. Então, é muito importante, para a gente fazer o diagnóstico da fibromialgia, a gente fazer uma boa anamnese do paciente, uma entrevista clínica minuciosa, para ir ali encaixando na nossa investigação todos os fatores envolvidos que podem estar causando essa dor crônica no paciente. E por que é importante uma boa anamnese, uma boa entrevista clínica? Porque apesar do paciente se queixar de dor nos ossos e músculos, os exames de imagem, tomografias, raio-x, ressonância, na grande maioria das vezes estão completamente normais.
Não há não há lesões específicas, não há nenhuma apresentação ou até exame de sangue que seja capaz de fechar um diagnóstico de fibromialgia. Então a gente fala que o diagnóstico é clínico. O médico vai entrevistar esse paciente e, diante do raciocínio de excluir outras hipóteses que estão causando sintomas, ele fecha o diagnóstico de fibromialgia. Então, veja a importância de um bom atendimento médico para essa população. Mais uma vez, o sistema de saúde precisa estar habilitado e muito bem treinado para o acolhimento desse perfil de paciente, né? Pessoal, como a gente está vendo aqui, né? A literatura não consegue identificar muito bem a origem da doença, os exames não detectam, né, lesões ou a causa da dor desses pacientes. Como é que a gente vai pensar num tratamento? Pois bem, para a gente pensar no tratamento desses pacientes, a gente vai principalmente pensar nos sintomas associados ao quadro clínico deles, né? Então, para a dor crônica, a gente pensa em moduladores da dor. Por quê, pessoal? Se a gente vê lá nos exames que nenhum lugar está com trauma, um corte, um inchaço, a gente tem que pensar que a origem dessa dor é central. Ou seja, a maior suspeita é de que o cérebro desses pacientes não regula o centro da dor de maneira adequada. Então o cérebro lá pode mandar uma informação de dor no ombro, por exemplo, sem necessariamente no mesmo local estar tendo algum tipo de trauma, algum tipo de estímulo que justificasse o cérebro mandar uma informação. Então a gente pensa, poxa, talvez para os pacientes com fibromialgia, esse centro regulador da dor esteja com alguma pane. Então medicamentos como anticonvulsivantes, que a gente fala, né, a gabapentina, por exemplo, medicamentos como os antidepressivos, eles podem ser opções terapêuticas aí para esses pacientes, pelo menos para o controle aí parcial dos sintomas. Além dos medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, que atuariam aí num papel de modulação dessa dor, de neuromodulação dessa regulação da dor, é lógico que a gente também pode utilizar analgésicos para o controle parcial aí das queixas, relaxantes musculares. E para além da medicação, diversas alternativas comportamentais devem ser prescritas para esses pacientes, né? Porque se você pensa num paciente com dor crônica, você pensa que ele não quer, por exemplo, se exercitar, ele está com dor, né? Se mexer, às vezes até se mexer é dolorido para ele. Mesmo assim, pessoal, é muito importante que o exercício físico monitorado, moderado, de baixo impacto, seja prescrito para esses pacientes. Não pode ficar sem fazer atividade física. Isso comprovadamente piora o quadro de dor. Além disso, a gente tem que ter uma especial atenção para uma atividade muito interessante, que é o alongamento do corpo em piscina aquecida, né? Isso parece ter uma resposta muito interessante no controle da dor desses pacientes. Pessoal, a equipe de saúde envolvida no tratamento precisa ensinar esse paciente a se frustrar. Ou seja, o controle da dor do paciente com fibromialgia, ele é relativo, vai variar de paciente para paciente. Alguns vão responder à acupuntura, ao uso de antidepressivos, outros vão responder melhor ao alongamento em piscina aquecida. Cada tipo de paciente vai variar a sua resposta ao tratamento. E é muito comum que a gente se frustre ao longo dessa jornada. Poxa, falhou tal medicação, falhou determinada tentativa de controle da minha dor, e a gente fica às vezes num ciclo aí de angústia, ansiedade, em função de não conseguir alcançar o resultado esperado. Mas isso não pode interferir na aderência do paciente ao tratamento. Esse paciente, desde o início dos cuidados, precisa estar ciente que o tratamento que será prescrito é passível de falha, porém, o acompanhamento médico deve ser mantido e novas terapias devem ser indicadas para tentar alcançar o melhor controle possível, tá?
A fibromialgia ela não tem cura, mas você consegue controlar os sintomas associados ao seu quadro clínico, ok? Então, existe um trabalho muito importante aí de manutenção do paciente junto às suas orientações. Isso é primordial para o cuidado desse paciente. Pessoal, para fechar o tema, uma conscientização em cima dos pacientes com fibromialgia também é muito importante. Esses pacientes sofrem muitos estigmas e preconceitos nos pronto-atendimentos, nos diversos serviços de saúde, porque são pacientes com dor, com muita dificuldade de resposta ao tratamento e muito queixosos, obviamente. Então, como o médico, às vezes, o profissional de saúde não consegue tratar desse paciente e o paciente insiste em falar que tudo não melhora a sua dor, existe, é um exagero, tá triste, não é nada, né? Acaba tendo, as pessoas acabam desvalorizando as queixas desses pacientes, sem fazer o diagnóstico adequado. Então, se você conhece um caso, se você vivencia esse tipo de quadro clínico, uma dor crônica, né, que não melhora com as medicações de dor, uma dor crônica que você já fez diversos exames e não identificou uma possível causa, que não fica só em um local do seu corpo, ela é generalizada, que te causa grande limitação para tocar o seu dia a dia, a fibromialgia tem que aparecer aí como um provável diagnóstico. E quando a gente tem essa suspeita, o direcionamento do seu paciente, né, do seu conhecido, que tem esse quadro clínico, ele deve ser muito bem indicado. A gente tem que se informar sobre os centros capacitados para o acolhimento desse paciente, justamente para ele não passar por esses problemas de preconceito, né, de não obter um cuidado adequado para a sua doença. Então, quais são os centros que a gente conhece? Na saúde suplementar, obviamente, a gente consegue, através do credenciamento do plano de saúde, por exemplo, procurar as clínicas que possuem profissionais especializados para o cuidado da fibromialgia. No SUS, uma alternativa muito interessante são os ambulatórios médicos atrelados às faculdades de medicina. Então, aqui em São Paulo, a gente tem os ambulatórios da USP, da Santa Casa, da Unifesp, onde todos os profissionais envolvidos estão habilitados para fazer esse cuidado específico em cima da fibromialgia. Então, não deixe de orientar um paciente, um conhecido que você percebe que pode ter essa suspeita do diagnóstico de fibromialgia. Tá certo? É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço!